Vamos hoje ler o capítulo 18 e falar sobre ele. Então, o que acontece? Eu preparei os slides, como sempre. A gente vai começar lendo o capítulo. Esse capítulo ele fala sobre a queda da Babilônia, Esse é o tema central. E são 24 versículos, Tem bastante coisa para a gente ver. Beleza? Deixa eu compartilhar com vocês aqui o texto para a gente fazer a nossa leitura inicial. Olha que legal, amados. Apocalipse, capítulo 18, a partir do primeiro versículo. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. Porque os pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quando ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha e não sou vítima, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto, e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: Ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, e de pérolas, e de vinho, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda a madeira odorífera, e todo o vaso de marfim, e todo o vaso de madeira preciosíssima, de bronze, e de ferro, e de mármore. E canela, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos, e almas de homens. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores destas coisas, que delas se enriqueceram, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: Ai, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar se puseram de longe. E, vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo: Que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: Ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus do mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: Com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e de músicos e de flautistas e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará em ti. E ruído de mão em ti não se ouvirá mais. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Amém? Amém, amados? Olha que texto forte, né?
Então a gente tem aí capítulo 18, com o relato da queda da Babilônia, né? E a primeira cena é uma visão, quando João diz: eu vi um anjo forte, né? Que tinha grande poder. Ou melhor, desculpa, eu vi outro anjo que tinha grande poder. Só alguns detalhes, amados, com relação à tradução. Essa tradução que a gente leu, que é a tradução da Bíblia Online, acho que ela é a RA. E o texto, olha que legal essa foto. Gostei, pastor. O texto original diz que é um anjo que tinha grande autoridade. A RA traduz por grande poder, mas a tradução é autoridade. E deixa eu voltar para a tela, Matos, para o texto, só para a gente ver se são dois detalhezinhos só, viu? Talvez tenha até mais coisa, mas são dois detalhes que me chamam a atenção nessa tradução. Olha só. No versículo 1, João diz: e depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. Com certeza é um anjo poderoso, mas o termo é autoridade. Viu? Eu consultei a NVI, a versão em inglês, mas sobretudo eu consultei a versão grega. Né? A palavra não é dynamus, a palavra é o Hossim. Eu não sei, eu posso ter esquecido a palavra de autoridade em grego, mas só esse detalhe. Então, algumas traduções vão constar, vai constar que ele tinha grande autoridade. E um outro detalhezinho, poder e autoridade também podem ser sinônimos, não é um grande problema, entendeu? É só uma questão de precisão no termo, né? Em um outro momento, é aqui no versículo 13, quando ele cita a questão das mercadorias da cidade, né, da Grande Babilônia, no versículo 13, quando no finalzinho ele diz: trigo e gado, ovelhas e cavalos e carros, e aqui ele coloca e corpos e almas de homens, né? Então, onde ele coloca corpos, seria escravos, né? Carros, escravos e almas de homens, ok? Isso não é tão importante não, viu, pessoal? Só um detalhezinho de tradução, né? Alguns termos que podem ser melhor colocados de outra forma, né? Então, voltando para cá, né? Então, vejam. Vou compartilhar com vocês os slides, né? Tem bastante texto para a gente ler, textos que estão fora de Apocalipse e textos que estão dentro do Apocalipse. Eu não sei se a gente vai ler todos os textos necessariamente, mas com certeza a gente vai citar. Beleza? Mas basicamente, pessoal, o tema central do capítulo é a queda da Babilônia. E a Babilônia aqui, existe uma questão, uma grande questão que se coloca. Quando João narra a queda de Babilônia, né? Quando o anjo anuncia a queda de Babilônia, ele está falando de uma cidade de fato, ou ele está falando de um sistema, ou de um lugar espiritual, né? Então, eu acho que a gente pode colocar das duas formas. A gente pode identificar essa Babilônia com um lugar, de fato, com uma cidade, e a gente vai ver isso, né? O pastor Hugo trouxe semana passada que identificando Babilônia com Jerusalém, né? E tem alguns versículos importantes aqui no capítulo 18, onde a gente vai ver isso aí. E a gente também pode entender a Babilônia, pessoal. O texto também traz, né, na verdade, a Babilônia como esse sistema de idolatria, de imoralidade, de perversão, um sistema que se opõe a Deus, né? Porque, pessoal, Babilônia, como foi a capital do Império Babilônico, a capital do Reino dos Caldeus, foi uma cidade rica, uma cidade poderosa, que num dado momento destruiu o reino de Judá, destruiu Jerusalém, destruiu o primeiro templo. Era uma cidade idólatra, né? Uma cidade que praticava astrologia, praticava uma série de práticas que eram condenadas biblicamente. Então, a Babilônia se torna um sinônimo do mal, né? E também tem toda uma questão que é da antiga Babel, né? Da Babilônia ser uma cidade muito antiga, de tempos até mesmo bem anteriores a isso, onde iniciou-se a prática da idolatria. Então, sendo a Babilônia a sede dos cultos idólatras, né? Ou a Babilônia sendo a sede da corrupção espiritual, né? Ou a sede de cultos matrilineares, né? Que se contrapõem ao culto correto, que é o culto patrilinear, que é o culto ao Deus único. Ok? Mas então tem toda essa questão que faz com que o termo Babilônia seja muito usado e ele passe a designar essa oposição a tudo que se refere a Deus. Então a gente tem ecos disso na história. Na literatura judaica dessa época, tanto na literatura chamada de rabínica apocalíptica, né, quanto em textos desse período da destruição do segundo templo, a gente tem a Babilônia sendo um lugar
que os escritores judeus utilizavam para designar o mal, né? Então, por exemplo, na época Roma era a grande inimiga, Roma era a Babilônia. Para o judeu do primeiro século, ou para os cristãos dessa época que liam esse texto, era fácil para eles, como a gente já falou em outras aulas, tanto eu quanto o pastor Hugo, identificar Roma, a Babilônia com Roma, né? Só que para nós, no século XXI, com o entendimento que a gente tem, né, considerando outros textos bíblicos, considerando todo o percorrido histórico até hoje, a gente pode identificar a Babilônia com outra cidade que não seja Roma. Beleza, pessoal? Então, esses são alguns apontamentos iniciais, né? Sim, só fechando essa fala inicial. Então, a queda de Babilônia, o tema central é bem simples. É a queda do mal. É o triunfo do bem contra o mal. É a queda de um sistema opressivo, explorador e, sobretudo, idólatra e devasso. Então, basicamente, o tema do capítulo ele é o juízo de Deus contra uma cidade que representa o mal, né? Só que tem muito mais coisa, beleza? Então, esse é o mais simples. A gente ampliando o capítulo 18. O tema é esse, né? É o juízo de Deus contra o mal, né? Só que tem bastante coisa que a gente pode encontrar aqui nesse capítulo, beleza? Então, vamos para a tela. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint. Tô com a música na cabeça, Matos. O sapo não lava o pé. Esse acontece quando a gente tem um bebê em casa, né? Então, pessoal, vamos colocar aqui, é só o começo. Vamos lá para os slides, né? Eu estudo o livro de Apocalipse. Ontem eu passei muito tempo estudando esse capítulo, viu, pessoal? Muito tempo, é claro que o que eu passei de tempo estudando dá muito mais do que o que eu coloquei no PowerPoint. Isso não quer dizer que eu sei muito sobre o assunto, não. Só quer dizer que eu li bastante. Porque tem uma complexidade, pessoal. Viu? Tem uma complexidade grande aqui. Porque antes da gente entrar nos slides, só um detalhe. Então, pessoal, apesar do tema ser simples, né, o juízo de Deus contra a Babilônia, a queda da Babilônia, a Babilônia sendo uma cidade, ou sendo esse sistema de opressão, de idolatria e de desvios diversos, o texto de Apocalipse, ele faz referência muito forte a outras cidades, né? Ele cita a Babilônia, a gente pode identificar a Babilônia talvez com Jerusalém, que é o que a gente vai ver, mas ele faz referência muito grande a textos proféticos contra a Babilônia do Antigo Testamento, a Babilônia como realmente a capital dos caldeus. E também faz uma referência muito forte à cidade de Tiro. Então, a gente fazer a relação, a gente entender naqueles textos do Antigo Testamento o que se referia àquelas cidades naquele momento histórico e o que naqueles textos eram profecia do final dos tempos, né? Eram profecias escatológicas, não é simples, sabe? Então a gente pode relacionar nesse capítulo 18 fortemente relacionado de maneira profética 3 cidades, que são Jerusalém, Babilônia e Tiro, né? Então isso traz uma complexidade. E aí a gente vai ver isso agora. Vamos lá para os slides, né? Já falei bastante. Olha que legal. Então, o capítulo 18, né? A queda de Babilônia, como eu já tinha falado, como você já sabe. O capítulo 18, ele trata da queda da Babilônia e do colapso do mundo associado a ela, né? Esse sistema, ele é derrubado e esse mundo, né? Essas pessoas, essa humanidade associada a esse colapso lamenta porque eles também são afetados diretamente. E aí, olha só, o capítulo 18, ele traz elementos do canto fúnebre comum nos profetas do Antigo Testamento. O que era o canto fúnebre? Eram as profecias que anunciavam a queda de nações ou a queda de cidades. E eram fúnebres porque ele tratava, no texto, muitas vezes, Deus tratava como algo que já aconteceu, né? E era um lamento. Muitas vezes eram lamentos com relação a príncipes, a reis, ou lamentos com relação à cidade que foi destruída, que foi devastada, coisas desse tipo, né? E aí João apresenta a Babilônia como a mãe de todas as prostituições, mas ele também apresenta a Babilônia, amados, como opressora e como exploradora dos fracos. Como assim? Muitos textos bíblicos, amados, quando ele traz uma predição ou um julgamento contra uma grande cidade, ele sempre aponta o fato dessa cidade ser rica e opulenta e ele sempre aponta a questão do comércio, dos mercadores que enriquecem, né? Enriquecer não é pecado, né? Riqueza não é necessariamente uma coisa ruim. Mas esses textos que trazem essa conotação negativa,
eles trazem implícito uma situação de exploração, né, de enriquecimento ilícito, sabe, de práticas que não são éticas. Então, muitas vezes a Bíblia traz a condenação dessas práticas, e isso está presente aqui no capítulo 18, como está presente, por exemplo, no julgamento contra Tiro, ok? A gente vai explorar um pouco mais isso. E aí, Babilônia como lugar espiritual, associado à idolatria, violência, imoralidades e perversões. Existe essa conotação, existe essa associação e essa noção, isso é histórico também, mas isso não quer dizer que a Babilônia seja meramente um lugar espiritual. A gente também identifica a Babilônia com um lugar geográfico, com uma cidade e com fatos concretos. Ok, pessoal? Então, eu coloquei esse último ponto aqui, porque, de fato, isso acontece, sobretudo por conta dessa questão cultural dos judeus terem essa noção, né, da Babilônia como esse sistema opressivo, idólatra e anti-Deus, né? Ok? Então, olha só, o texto ele é bem simples, né? Eu fiz uma divisão aqui arbitrária, colocando 3 pontos. Claro que poderíamos fazer mais divisões, né? Mas, de maneira bem simples, eu estruturei esse texto em 3 momentos. O primeiro é o anúncio da queda de Babilônia, que vai do versículo 1 até o versículo 8. Então, o anúncio da queda da Babilônia, amados, ele envolve a visão do anjo, né? O anjo falando que a cidade vai ser, que a cidade caiu. O anjo se referindo à cidade como a mãe das prostituições, né? Como responsável, né? Por embriagar os reis e tudo mais. E também envolve Deus dizendo para o povo: sai dela, povo meu. Além de envolver a arrogância da Babilônia, quando ela diz: olha, eu sou rica, eu estou enriquecida, não preciso de nada, eu nunca vou ver o pranto, né? Essa é a primeira parte. A segunda parte é o lamento sobre a cidade, do versículo 9 ao 20, e a gente encontra aí o lamento dos reis da terra, o lamento dos poderosos, o lamento dos reis da terra, o lamento dos mercadores e o lamento dos marinheiros. E eles se perguntam, quem era como essa grande cidade, né? O lamento tem a ver também com o colapso do mundo que está associado à Babilônia, né? E aí, o último ponto é um ato simbólico profético. A gente vai ver no finalzinho, quando um outro anjo aparece, ele lança uma pedra de moinho no mar e ele diz: assim vai ser arrojada a Babilônia. E ela nunca mais vai ser habitada, vai ser um deserto, vai ser uma desolação. E sobre ela vão, em outras palavras, sobre ela vai recair o sangue dos santos e dos profetas e dos que foram mortos sobre a terra. Beleza? Então, o capítulo tem esses pontos, né? Nós já lemos o texto e agora vamos fazer alguns apontamentos, né, sobre o que a gente pode tirar dele. Mais coisas, né? Então, uma característica marcante no Apocalipse, em todo o Apocalipse, né, é o uso do texto do Antigo Testamento. É claro, a gente sempre fala sobre isso, né? É importante para a gente ter um conhecimento, ou melhor, uma compreensão maior do Apocalipse, conhecer as figuras, os símbolos e os textos, sobretudo, dos profetas do Antigo Testamento, né? Por exemplo, Zacarias, Daniel, né? E o capítulo 18, ele é cheio disso, né? O capítulo 18 encontra paralelo nos textos proféticos contra a Babilônia. Aí nós temos em Jeremias e Isaías alguns capítulos que são muito importantes. Em Jeremias temos o capítulo 50 e o 51, e em Isaías o capítulo 13 e o 14. E nos cantos fúnebres sobre Tiro, Ezequiel 26, 27 e 28. Tem mais coisas, a gente vai ver mais referências, viu? Mas esses 2 grandes livros proféticos, né, Jeremias e Ezequiel, tem esses capítulos que tem muito a ver com o texto do capítulo 18, de Apocalipse. Então, olha só, os textos trazem um contraste entre opulência e devastação, passado glorioso e ruína presente. Isso aparece tanto no Apocalipse quanto nesses textos dos profetas do Antigo Testamento. E aí, como eu tinha falado antes, né, a gente tem um encontro profético de 3 cidades, Tiro, Babilônia e Jerusalém. A gente poderia até incluir Roma, mas vamos deixar Roma de fora. O mais importante aqui, Tiro e Babilônia, que são indiretamente citados, e Jerusalém, que está lá o tempo inteiro. Não é citado Jerusalém nominalmente, mas a gente pode ver que Jerusalém está lá o tempo inteiro. Ok? Então, são alguns pontos sobre o texto. Agora vamos para a parte mais interessante. Então, olha só. Como eu tinha falado para vocês, o tema central ele é simples, né? O juízo de Deus contra a Babilônia, né? A queda desse sistema maligno, um sistema de corrupção da humanidade. E isso também simboliza o triunfo do bem sobre o mal, né? Tem mais coisa em Apocalipse, então termina com a queda de Babilônia, mas a queda de Babilônia é um passo, né, um degrau nessa escalada, né, da derrubada assim dos poderes das trevas e o estabelecimento do reino do Messias. Só que ficam algumas questões. O tema central ele é simples, a queda da Babilônia, mas quais são questões que a gente pode tirar aqui do texto, né? Por exemplo, a Babilônia é de fato uma cidade? Ele está falando de um lugar,
né? É um lugar geográfico ou é uma representação de uma realidade espiritual? Ou as duas coisas? E aí, como e quando se dará a sua queda? No caso da Babilônia, está se referindo à queda, perdão, no caso do capítulo 18, está se referindo também a um acontecimento que vai haver em uma cidade, numa cidade concreta, num lugar geográfico, como é que vai acontecer e quando vai acontecer, né? Então, a gente vai ver um pouco disso nos próximos slides. Então, olha só, para a gente entender a Babilônia no capítulo 18, a gente volta um pouco no capítulo 17, né? A gente já viu no capítulo 17, então só vou trazer aqui alguns pontos para refrescar nossa memória, para a gente ter isso como base do nosso estudo de hoje. Olha só. Quem é a Babilônia em Apocalipse, né? No capítulo 17, João fala sobre uma meretriz que está sentada sobre muitas águas, e essa meretriz foi julgada. E o anjo disse para João, venha que eu vou te mostrar o julgamento da meretriz, e eu vou te mostrar quem ela é. Então, a gente tem no capítulo 17 informações muito importantes para entender o capítulo 18. A primeira informação é que a meretriz se assenta sobre muitas águas, né? Muitas águas, isso designa muitos povos, nações, né? No versículo 3, o texto diz que com ela, com a meretriz, se prostituíram os reis da terra e os habitantes da terra tomaram do vinho da sua devassidão. E aí, olha que legal, no versículo 5 está dito que essa grande meretriz, ela se chama Babilônia, porque na sua fronte, né, está escrito Babilônia, a grande, mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, a Babilônia como foco, né, como geratriz das meretrizes, né, das prostituições e das abominações. No versículo 6 tem informação que é importantíssima. Ela está embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Isso é muito importante. A gente vai ver isso mais na frente. O versículo 16 diz que os 10 reis e o anticristo vão odiá-la e vão despojá-la. Vão comer suas carnes e vão consumi-la no fogo, né? O texto, amados, que a gente viu nos capítulos anteriores, uma das taças, né, faz com que o Eufrates se seque e ao secar o Eufrates, o caminho está aberto para os reis do Oriente que marcham contra Jerusalém, né, contra a Terra Santa. E eles vão se congregar no lugar chamado Meguido e por aí vai. Mas o importante aqui é a gente saber que esses 10 reis, eles vão odiar a prostituta, né, a meretriz, e vão despojá-la, e vão destruí-la. Ou pelo menos uma parte dela, né? E aí, o versículo 18, que é o último versículo do 17, diz que ela é uma grande cidade. Então não está dito que ela é uma cidade, né? Ela é a meretriz, está associada com a grande Babilônia. Mas aqui no versículo 6, no versículo 18 está dito, ela é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Ok? Então, tendo visto o que o Apocalipse fala sobre a Babilônia, no capítulo 17, a gente vai ver alguns textos do Antigo Testamento para entender mais algumas coisas sobre a Babilônia, né? Então, pessoal, só informação, como vocês já sabem, né? Historicamente, havia na antiguidade na verdade, há uma região da Terra que fica entre dois grandes rios, né? O Rio Tigre e o Rio Eufrates. Essa região é conhecida como Mesopotâmia. Esse termo Mesopotâmia tem origem no grego, significa região entre rios. Meso é meio, potamos, né? Águas, né? Rios. Então, essa Mesopotâmia, ela é um dos berços da civilização, porque foi um lugar onde surgiram as primeiras grandes cidades, né? Onde se desenvolveram muitas habilidades, né, que são importantes para o desenvolvimento da humanidade. E a Babilônia era uma cidade que ficava na Mesopotâmia. Na região sul da Mesopotâmia, chamada de Caldeia, surgiu essa cidade chamada Babilônia, e ela foi a capital de um reino, né, o reino dos caldeus. E esse reino dos caldeus, num dado momento, dominou toda a Mesopotâmia e dominou países que ficavam no entorno, inclusive tendo dominado o reino de Judá. Então, ao dominar o reino de Judá, sob a liderança de Nabucodonosor, a Babilônia, né, os babilônicos, pelo fato de Babilônia ser a capital, os caldeus passaram a se chamar os babilônicos, né? E Babilônia passou a designar toda essa região do Império dos Caldeus. Então, os caldeus dominaram, destruíram o reino de Judá, destruíram Jerusalém e destruíram o primeiro templo. E não só destruíram a cidade, como levaram cativa a população de Judá para a Babilônia. Durante 80 anos, a gente teve os judeus, uma grande quantidade de judeus vivendo como escravos na Babilônia. E a gente vai ver muitos salmos sobre isso, né? Sobre os rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, né?
Ou então aquele salmo que diz, quando o Senhor fez regressar de volta aos cativos, éramos como aqueles que sonham, né? Então tem muitos salmos que falam sobre esse momento de escravidão na Babilônia, mas também do retorno, quando Deus deu para eles o livramento. Então, por conta disso, a Babilônia, ela se torna, né, esse sinônimo de calamidade, porque destruiu o templo, destruiu Jerusalém, era uma cidade profundamente idólatra e tornou-se também uma cidade importante, uma cidade rica, uma cidade muito influente. Então, muitos valores, muitos costumes, muitas práticas de Babilônia que eram condenáveis pela Bíblia, condenáveis por Deus, se espalharam pela antiguidade, né? Então, a gente tem esse lugar concreto nessa cidade de Babilônia com essa história. E o que aconteceu? Depois desses 80 anos de cativeiro babilônico, Babilônia também foi destruída. Os persas, os medo-persas, vindos do norte, sob o comando de Ciro o Grande, conseguiram conquistar todo o antigo império dos caldeus e destruir a cidade de Babilônia. Então, a cidade de Babilônia ela foi destruída várias vezes ao longo dos anos e hoje só há ruínas. Hoje não há uma cidade de Babilônia, ou não há uma cidade que foi construída sobre as ruínas da Babilônia. Hoje são ruínas que estão enterradas no meio do deserto, estão debaixo de um pântano, uma parte dela, a outra parte está debaixo da areia do deserto. Beleza? Então, só a explicação do que foi a cidade de fato, né? Voltando agora para o texto, voltando agora para a Bíblia, né? Olha que legal. Mas depois eu vou ler, a gente vai comentar, no final a gente vai conversar, né? Abrir para todo mundo falar e, inclusive, ler o que os irmãos compartilharam no chat. Então, olha só. Profecias contra a Babilônia no livro de Jeremias, capítulos 50 e 51. Jeremias, amados, é um livro longo e é um livro duro de ler, porque é um livro pesado. A maioria das profecias de Jeremias são profecias sobre calamidade, sobre destruição. E Jeremias, ele faz as profecias sobre Jerusalém caindo em poder dos inimigos, né, do povo sendo levado como escravo. Então ele foi um profeta que teve um fardo muito pesado. Geralmente os profetas têm um fardo pesado, mas Jeremias ele era o profeta do caos, né? Era um cara que viveu numa época em que o povo estava entregue ao pecado e o pecado foi a consequência da queda de Jerusalém, né? E ele tinha o dever de alertar as pessoas. Então foi uma vida dura. E aí o que a gente encontra? No capítulo 50 e 51, a gente tem profecias contra a Babilônia, não profecias contra Jerusalém ou Judá. Olha só, o capítulo 50, ele fala sobre a derrota militar, no caso a derrota dos caldeus, né, a derrota da Babilônia. Fala sobre a invasão de um povo que vem do norte, que são os medo-persas, né, e que realizará a vingança de Deus contra a Babilônia e contra os caldeus. Então, Ciro acaba sendo um instrumento de Deus, até porque depois da derrota de Babilônia, os persas, sob o comando de Ciro, eles permitem que os judeus voltem para sua terra, né? Então a gente tem uma mudança aí de patamar. O texto do capítulo 50 também fala sobre o retorno de Israel e de Judá e do cuidado de Deus para com eles. Perdão que eu coloquei Deus aqui com D minúsculo, foi um lapso. Mas a gente também tem no capítulo 50 a profecia sobre o retorno do cativeiro. E ele menciona, amados, a idolatria da Babilônia e, de certa forma, o juízo de Deus contra a cidade também como consequência da idolatria. Beleza? Não tem nada em especial no capítulo 50. Só trouxe esse panorama porque trata de Babilônia. Mas o capítulo 51 que é mais interessante. Olha só. Então, o capítulo 51 traz algumas passagens que encontram paralelo em Apocalipse 17 e 18. Olha só. Por exemplo, o capítulo 51 também traz a profecia de destruição da Babilônia, mas ele traz algumas questões específicas aqui que se referem ao que a gente leu. Olha só. Por exemplo, apelo para que o povo de Deus fuja da Babilônia e não pereça na sua maldade. Em 51:6 e em 51:45, Deus fala através do profeta Jeremias para que o povo saia de Babilônia, para que não seja cúmplice da sua maldade e não pereça no seu flagelo. Em Apocalipse 18:4, a gente vê Deus dizendo para o povo, sai dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices dos seus pecados e para que vocês não pereçam na sua destruição, né? Por exemplo, esse versículo é muito importante, amados. Versículo 7 do capítulo 51 de Jeremias. Babilônia como cálice de tontear, do qual se embriagaram as nações da terra. Isso é tão legal, porque ele fala assim, Babilônia era um cálice de tontear na mão de Deus, e desse cálice se embriagaram as nações da terra. Isso é muito interessante porque a gente vê em Apocalipse que
os reis da terra beberam do cálice da Babilônia e se embriagaram, né? E se embebedaram. Então, é uma referência direta. A Babilônia como cálice de Totiá, isso é trazido de volta no livro de Apocalipse. Vamos ler. Eu vou abrir o capítulo 51 de Jeremias, porque tem muita coisa para eu só ficar citando. Viu? Bem rapidinho aqui, para a gente ver. Jeremias 51. Olha que legal. Vamos ver o versículo 7. Vamos ver os versículos 6 e o versículo 7. Está aparecendo aí a tela do texto bíblico? Pronto, olha que legal. Versículo 6. Fugi do meio de Babilônia e livrai cada um a sua alma, e não vos destruais na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, que lhe dará a sua recompensa. É o que eu tinha citado antes, né? Quando Deus fala, sai dela, povo meu, para que você não seja um cúmplice dos seus pecados. E aqui no versículo 45 também, olha só. Sai do meio dela, ó povo meu, e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor. E aí, voltando para o versículo 7, está dito, olha só. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Algumas traduções colocam, onde está escrito copo de ouro na mão do Senhor, que embriagava toda a terra, algumas traduções colocam, Jerusalém era um cálice de tontear na mão do Senhor. Né? Então, esse versículo 7, a gente encontra uma referência em Apocalipse 17:2. Olha só, deixa eu ler aqui o 17:2. Quando ele diz, com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Né? Muito legal. Então, amados, deixa eu voltar aqui para os slides. O tempo da vingança de Deus é chegado, Deus dará a recompensa. O versículo que a gente lê, amados, o versículo 6, que fala sobre chegar o momento do juízo de Deus, ele se refere também ao momento no livro de Apocalipse, no versículo 5 e 6, quando Deus fala que a sua maldade chegou até Deus. Porque a gente vê em muitos momentos, amados, que o juízo de Deus ou a vingança de Deus, eles levam tempo para acontecer, porque é preciso que aconteça no tempo certo, como se fosse acumulando a carga de pecado. Então, quando Jeremias 51:6b fala que é chegado o momento da vingança, isso parece uma referência, parece um paralelo com Apocalipse 18:5 e 6. Né? Olha só, em um momento caiu e ficou arruinada. 51:8a. Vamos ver o que diz lá em 51:8a. No momento caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará. Então, em um momento, ela foi arruinada, em uma só hora chegou o juízo de Deus sobre a Babilônia. Né? Olha só, tem mais coisa. Sobre ela cairão os mortos de toda a terra. 51:49. E vê Apocalipse 18:24. A gente vai ler esse texto, que é muito importante. E aí o finalzinho, lembra o que eu falei? A gente leu, né, que o último ponto do capítulo 18 é um ato profético, simbólico, né? Quando um anjo lança uma pedra de moinho no meio do mar e diz, assim será arrojada a Babilônia, e nunca mais será achada, né? Aqui no finalzinho do capítulo 51 de Jeremias, Deus fala, ó, lança aí uma pedra no Eufrates, e essa pedra, né, simboliza a Babilônia. Então, a diferença entre o capítulo 18 e o capítulo 51 é que no 18 ele é lançado no mar, e no 51 ele é lançado no Eufrates, né, no Grande Rio. Então, a gente tem um paralelo aqui
Muito importante. E aí vamos voltar aqui para Isaías 51, Jeremias 51, 49, porque esse versículo é muito importante. Deixa eu abrir aqui. Olha só, Jeremias 51, 49. Como Babilônia fez cair mortos os de Israel, assim em Babilônia cairão os mortos de toda a terra. Parte B. Em Babilônia cairão os mortos de toda a terra. Aí, olha só, Apocalipse 18, 24. E nela se achou o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Amém? É a mesma coisa ou não é? Né? Aqui ele cita no 24, né, os profetas e os santos, e ele fala todos os que foram mortos sobre a terra. E aqui, no versículo 49 do 51, a gente vê também o profeta dizendo, em Babilônia cairão os mortos de toda a terra. Só que, amados, esse mesmo versículo está referido a Jerusalém. Jesus fala isso, e a gente vai ver isso mais na frente. A gente não vai demorar tanto não, amados, mas tem as coisas importantes para a gente ver, viu? Mas esse versículo é um versículo-chave. E ele se refere aqui a essa profecia de destruição da Babilônia, mas a gente vê, amados, a gente vê que muitas profecias bíblicas, elas tinham duplo até um triplo cumprimento. Então, às vezes, Deus está profetizando um acontecimento concreto, algo que vai acontecer num certo lugar, mas esse acontecimento, ele também se refere a algo no futuro, que vai acontecer em outro lugar, mas que tem um paralelo muito grande com esse. Ou então, muitas vezes, Deus está falando sobre um acontecimento concreto, mas no meio dessa profecia sobre algo que vai acontecer concretamente naquele lugar, Deus está falando de escatologia, Deus está falando dos fins dos tempos. Então, a gente vê em Isaías e em Jeremias textos que se referem à Babilônia, textos que se referem, ou em Ezequiel, a Tiro, mas a gente vai ver alguns componentes que indicam que Deus está falando sobre o fim dos tempos. Alguns componentes são escatológicos. Então, o significado dessa palavra contra a Babilônia, em Jeremias, não se esgota na queda da cidade de Babilônia, mas ele tem implicações que ainda hão de acontecer. Ok? Então, esse versículo é chave, quando está escrito que sobre ela cairá o sangue dos mortos de toda a terra. Né? A gente vai ver isso mais na frente. Então, por exemplo, pessoal, Jerusalém. Jesus está falando sobre Jerusalém. Os discípulos perguntam para Jesus sobre o fim dos tempos. E Jesus traz, né, uma fala, né, uma profecia sobre o fim dos tempos. E aí, naquela profecia, estão incluídos os momentos em que Jerusalém será atacada pelos romanos, será destruída. Jesus traz profecia direta sobre a destruição do templo, que já aconteceu, mas no meio daquela fala, no fim dos tempos. Então, tem uma parte ali que se cumpre ainda no primeiro século, e no segundo século, que são duas destruições de Jerusalém pelos romanos, né? E tem, amados, aquilo que ainda vai acontecer, porque no meio daquela fala de Jesus sobre Jerusalém, que os discípulos talvez entendessem que fosse só para aquela geração vindoura, né? Tem uma fala sobre o fim dos tempos. Então tem elementos, por exemplo, em Isaías, Deus está falando sobre uma profecia contra a Babilônia, mas ele fala sobre sinais no céu, sobre o sol que não escurece, sobre o sol que escurece, sobre sinais na lua, sobre as estrelas caindo. Então são elementos escatológicos que mostram que Deus não está falando só da Babilônia, mas que tem um alcance maior, ok? Então, por isso que eu falei que profeticamente se encontra no capítulo 18 Babilônia, Tiro e Jerusalém. Beleza? Vamos voltar para o texto, né? Deixa eu ler aqui, mas os pastores colocaram algumas coisas, deixa eu dar uma lidazinha aqui. O pastor Walter colocou: a Babilônia religiosa ou natural parece estar perdendo seu poder neste ano 2020. Tudo indica que seu líder está em prisão domiciliar por causa dos crimes de pedofilia e corrupção. Aí ele coloca: com certeza a profecia de Jeremias refere-se ao sistema dominante do nosso tempo, pois aqueles a quem foi ordenado sair dela não podiam fazer, pois estavam fisicamente presos. Mas de hoje podem. Muito legal, muito importante. Né? A gente pode sair do sistema de Babilônia como? Vivendo uma vida de santidade, né? Não se tornando cúmplice dos valores, né? Dos pecados do mundo. E aí, o pastor Hugo traz aqui esse versículo, esses versículos que são muito bacanas sobre a questão da medida de pecado, né? Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas, enchei, pois, vós a medida de vossos pais, que é o metron, né? Então, a medida de pecado, ela vai sendo robustecida, ela vai se acumulando até o momento em que o juízo de Deus vai acontecer. E tem esse termo metron, né, que é a medida de tolerância de Deus.
Beleza? Então vamos lá para os slides, né? Para não perder aqui esses comentários dos pastores. Vamos voltar para o texto. Olha que legal. Então, isso foi a Babilônia no capítulo 51 de Jeremias. Aí tem mais coisa. Essas foram as profecias, amados, que eu citei, que acham o paralelo no capítulo 18 de Apocalipse. Mas também tem algumas profecias que já se cumpriram. Então a gente sabe, amados, quando João fala sobre a queda da Babilônia, no capítulo 18 de Apocalipse, a gente sabe que ele não está falando da cidade da Babilônia antiga, é outra cidade. Por quê? Porque a Babilônia antiga foi destruída, a Babilônia antiga é ruínas. E aí, no versículo 26 do capítulo 51, diz que a Babilônia seria desolação perpétua. Ou seja, ela está abandonada, está desolada, e assim será. A cidade que foi capital dos caldeus, né, o lugar geográfico está abandonado, é ruínas. E no versículo 43, diz que seria desolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita nem passa por ela homem algum. Né? Então, de fato, a cidade de Babilônia deserta, né? Inclusive, os animais do deserto estão naquelas ruínas, né? Passeiam por aquelas ruínas. Ok, pessoal? Então, a antiga Babilônia, o lugar geográfico, a cidade, hoje é ruínas, ela foi totalmente destruída e abandonada, né? Mas ainda há, né, o sistema babilônico e ainda há essa cidade que acaba sendo o alvo, né, dessa palavra de Deus sobre a queda de Babilônia, sobre esses acontecimentos no fim dos tempos. E aí a gente entra em Isaías, né? 2 capítulos que nós conhecemos bem, capítulo 13 e capítulo 14. O capítulo 13, ele fala também sobre a destruição da Babilônia pelos medos, né? Ele cita muito os medos no texto bíblico. E aí ele também traz, como eu tinha falado para vocês, amados, profecias escatológicas, né? Sinais no céu e juízo de Deus contra a maldade dos homens em um contexto global. Vamos ler aqui, amados, esses versículos, porque isso ilustra bem o que eu tinha falado, viu? Isaías 13, o verso 10 e o verso 11. Olha só que legal. Isaías 13. Olha só. O versículo 10. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, e o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Então, amados, um capítulo onde Deus está trazendo juízo sobre a Babilônia, mas ele traz aqui esses 2 versículos que falam sobre algo global. Ele não está falando mais sobre a Babilônia, né? Ou melhor, no meio dessa fala sobre a cidade de Babilônia, Deus traz elementos escatológicos. Então ele diz, as estrelas do céu e as constelações não vão dar luz, o sol vai se escurecer, a lua não vai resplandecer, e eu visitarei sobre o mundo a maldade. Ok, amados? Então é uma característica, é um acontecimento global, né? E aí, voltando para os nossos slides. Olha só. Babilônia será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou, né? Versículo 19 do capítulo 13. O texto diz também que ela não tornará a ser habitada e os animais do deserto infestarão as suas ruínas. Está lá no finalzinho do capítulo 13. E aí, no capítulo 14, a gente tem algumas coisas que são muito bacanas. Olha só. O capítulo 13 traz essa vertente escatológica, né, da fala contra a Babilônia, mas ela também traz dados concretos. Então, de fato, no versículo 19 e nos versículos 20 a 22, essas profecias se referem ao que aconteceria com a cidade da Babilônia. E aconteceu. Né? Isso é maravilhoso, porque a gente vê, amados, textos que foram escritos 700 anos antes de Cristo, ou pouco mais que isso, né? Um pouco menos que isso, e aquilo que foi registrado lá aconteceu. Isso prova a inspiração bíblica e a sua infalibilidade. Então, quando a gente estuda a profecia do Antigo Testamento, e a gente vai ver profecias sobre acontecimentos da história, e ver que tudo aquilo aconteceu, isso mostra como o texto bíblico é perfeito, como de fato as profecias se cumpriram. O que não se cumpriu ainda vai se cumprir, né? Olha só. Então, esse foi o capítulo 13. No 14, a gente tem 2 personagens. A gente tem o príncipe da Babilônia e a gente tem o rei da Babilônia. O rei da Babilônia simboliza o diabo. Então,
no capítulo 14, a partir do verso 12, Deus está falando sobre a rebelião do próprio Lúcifer. E no início do capítulo, Deus se refere ao príncipe da Babilônia, trazendo profecia sobre a cidade. Então, olha só, em Isaías 14, temos um provérbio contra o rei da Babilônia, né, a partir do versículo 4, e esse capítulo passa a descrever a rebelião de Lúcifer e a sua punição a partir do verso 12. Ficou mal escrito essa parte aqui. E o versículo 23 profetiza, amados, no capítulo 14, que a Babilônia será coberta de pântanos, porque fala que ela será uma morada de ouriço, charco de lodo. Isso é muito bacana porque aconteceu. Uma parte das ruínas da Babilônia está sob pântanos, região pantanosa. Né? Então, profecia de Deus que se cumpriu. Que na época ninguém imaginaria algo desse tipo. Imagina uma grande cidade, uma cidade rica, uma cidade poderosa, e um profeta diz que ela vai ser desolada para sempre, e ela vai ser morada de animais do deserto, e charco de lodo e de ouriços. E tudo aconteceu. Amém? Então, isso é o que a gente encontra, né, em Jeremias e Isaías sobre Babilônia, que se refere ao capítulo 18 de Apocalipse. Aí a gente entra em outra cidade, que é Tiro. Então, nós temos as profecias contra Tiro no livro de Ezequiel, no capítulo 26, 27 e 28. Café esfriou. Olha só. Em Ezequiel 26, Deus anunciou o juízo vindouro contra Tiro, que seria... A gente não vai ler esse capítulo, tá bom? Mas a gente vai ler outros textos que são mais importantes para a gente ganhar tempo. Mas eu vou citar que isso aqui é importante. Então, no capítulo 26, está profetizado que Tiro seria atacada por muitas nações, seria destruída por Nabucodonosor, teria o seu entulho lançado na água e jamais seria reconstruída. Tem mais coisa, tem mais profecias. Eu só trouxe essas. Mas, ó, o que é que era Tiro, né? Deixa eu ver a hora aqui. O que é que era Tiro? Tiro era uma grande cidade, uma cidade fenícia. Os fenícios não eram um país que tinha um rei ou um governo centralizado. As suas cidades eram independentes, eram chamadas cidades-estado. Dentre as cidades-estado fenícias mais importantes, a gente tem Tiro, Sidom e Biblos. Né? Tiro era uma cidade marítima, era uma cidade muito rica e ela exercia um comércio marítimo muito importante. Ela se localizava geograficamente muito bem, né? Banhada pelo Mediterrâneo, ligava, né, dois continentes, era passagem de mercadores e de mercadorias. Então, era uma cidade rica, uma cidade importante. Mas era uma cidade também, amados, pecaminosa, uma cidade com culto idólatra, com cultos idólatras que praticavam, inclusive, sacrifícios humanos. Ok? E aí a gente tem, na sua história, essa cidade sendo outrora rica e poderosa, sendo atacada e destruída, tanto por Nabucodonosor, quanto por Alexandre o Grande, quanto pelos árabes. E aí Deus tinha profetizado muitas coisas específicas que aconteceram, não vou falar disso para não perder tempo, é algo fascinante, mas eu não vou falar disso. E hoje, Tiro também é uma cidade que se encontra em ruínas, nunca foi reconstruída, nunca foi habitada, nunca construíram nada em cima. Tudo o que Deus profetizou aconteceu com Tiro. Beleza? Esse é o capítulo 26. Aí o capítulo 27 é o que tem um caráter escatológico, que a gente relaciona com o Apocalipse 18, o 27 e o 28. Vamos lá para o texto. Olha que legal. Capítulo 27 é uma lamentação sobre Tiro, que habita nas entradas do mar, né? Assim que Deus chama a cidade de Tiro. E aí, amados, esse capítulo possui um paralelo com o Apocalipse 18 nos temas. Olha só: mar, comércio marítimo, reis, mercadores, marinheiros, orgulho e arrogância. A gente vê tudo isso em Apocalipse 18, esses temas. Né? O mar, o comércio marítimo, as mercadorias, os reis, o lamento das pessoas, né, sobre a cidade. É o que a gente acha aqui no capítulo 27? O lamento dos comerciantes e marinheiros, né, 27, versículos 29 e 30. Quando Tiro é destruída, os comerciantes e os marinheiros lamentam profundamente. E a gente viu em Apocalipse, capítulo 18, que com a queda de Babilônia, a gente encontra também o lamento dos reis, dos marinheiros, dos comerciantes, né? A gente vê a perturbação dos reis da terra, no capítulo 27, versículo 35. A gente acha também isso em Apocalipse 18. Olha só. Apocalipse 18, versículo 9. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaça do seu incêndio. Né? A gente tem
a descrição de mercadorias, na lista de mercadorias, em Ezequiel 27, do 5 ao 24, quando ele diz, olha, tal cidade comercializava tal produto, e tal cidade e tal produto. E a gente também tem uma lista de mercadorias aqui em Apocalipse 18, né, no versículo 12 e no versículo 13, quando ele diz mercadoria de ouro, de prata, pedras preciosas, pérolas e por aí vai. E ele fecha dizendo escravos e almas humanas. Né? E o capítulo 27 tem no versículo 32 um versículo que a gente acha um paralelo aqui no capítulo 18. Quando ele pergunta, em 27:32, ele pergunta quem é como Tiro? Quem é como essa grande cidade? Né? E aqui, Apocalipse 18 diz, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam, que cidade se compara à grande cidade? E lançaram pó sobre a cabeça e chorando, pranteando, gritavam, ai, ai da grande cidade. Né? Então, o capítulo 27, ele tem esse paralelo muito forte com o capítulo 18 de Apocalipse, o capítulo 27 de Ezequiel. Aí o capítulo 28 de Ezequiel traz uma profecia contra o príncipe de Tiro, né, que são os versículos do 2 ao 11, e uma elegia sobre o rei de Tiro, que simboliza Satanás. Então, assim como Isaías 14, em em Ezequiel 28, a gente tem esse personagem, né, o rei de Tiro, que simboliza o diabo, e a gente tem a descrição da sua rebelião e a sua punição. Né? Então, os versículos 2 a 8 do capítulo 28, ele encontra um paralelo em Apocalipse 18:7. O que tem Apocalipse 18:7? Tem a arrogância da Babilônia. A Babilônia se achando uma grande cidade, rica, que não precisava de nada e que nunca haveria calamidade, que nunca haveria o pranto. Então, a gente tem esse paralelo aí com esses versículos do capítulo 28 de Ezequiel. Beleza, pessoal? Então, assim como em Apocalipse não se fala da cidade de Babilônia, que está destruída há séculos, ele também não está falando de Tiro, porque também está destruída há séculos. Né? Então, que cidade seria essa? Né? Aí a gente entra aqui, mas em Jerusalém, né? Que indiretamente está citada também nesse texto. Olha só, no capítulo 23 de Mateus, Jesus traz um lamento sobre Jerusalém. Né? Amados, esse lamento de Jesus está em Mateus e está em Lucas também. Quando Jesus fala, Jerusalém, Jerusalém, que matas os santos e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes quis eu colocar você debaixo das minhas asas, como a galinha coloca os pintos debaixo das suas asas, né? Então é um lamento de Jesus sobre Jerusalém. E essa primeira parte é muito importante. Jerusalém mata os santos e apedreja os profetas, que é uma característica da Babilônia. Em Babilônia se encontra o sangue dos santos, né? A destruição de Babilônia, ela envolve, ou o juízo contra a Babilônia envolve a justiça de Deus pelo sangue derramado dos santos, né? Esse é um aspecto, tem muito mais coisa, olha só. O versículo 35 é muito forte. Jesus fala sobre ela, sobre Jerusalém, caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra. Sobre ela caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, sobre a Babilônia, sobre a Jerusalém. Sobre Jerusalém cairia o sangue que foi derramado sobre a terra. Onde é que a gente vê um versículo muito parecido? Jeremias 51:49, quando diz que sobre Babilônia será derramado o sangue de todo o que foi morto sobre a terra, e Apocalipse 18:24. Apocalipse 18:24 diz isso, só que Apocalipse 18:24 também fala do sangue dos santos e dos profetas, e por fim, de todos aqueles que foram mortos sobre a terra, né? Então, Jesus revela que a cidade que iria receber esse juízo é Jerusalém, né? Que está profeticamente citada no livro de Jeremias, e que aqui a gente encontra essa fala, né, ou essa profecia, essa palavra do anjo, né, que é o anjo que traz essa palavra no capítulo 18 de Apocalipse. Olha só, tem mais coisa. A grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Isso é importante, porque no capítulo 11 de Apocalipse, quando João fala sobre as duas testemunhas, né, está lá escrito que Jerusalém se chama espiritualmente Sodoma e Egito. Egito era o lugar do faraó, né, que simbolizava o diabo. Egito era o lugar de escravidão. Egito também era o lugar de idolatria, né, de politeísmo. E Sodoma foi o lugar que recebeu o juízo de Deus por conta das suas práticas perversas. Então,
o texto diz que esse lugar é Jerusalém. Como é que a gente sabe? Porque ele diz, onde o seu Senhor foi crucificado. Jesus foi crucificado em Jerusalém, amados. Amém? Na parte de fora da cidade, não foi no centro da cidade. O lugar da caveira era na saída de Jerusalém, mas Jesus foi crucificado em Jerusalém. É lá que ele é julgado, é condenado e é crucificado. E lá ele ascende aos céus. Do Monte das Oliveiras, os discípulos veem Jesus ascender aos céus, né? Olha só, o Eufrates secou para dar passagem aos exércitos do Oriente. A gente vê isso no capítulo 16, né? Eles são congregados para a batalha, né? Pelo dragão, pelo falso profeta e pela besta, que sobe do abismo. E o texto diz que eles iriam se reunir no lugar chamado Armagedon. Como a gente já falou sobre isso, o pastor Hugo falou sobre isso, Armagedon é um lugar, né? Esse termo hebraico, ele seria o Monte Meguido, né? Monte Meguido. Então, há uma grande planície, né, onde existem esses montes, e ali seria o lugar do Armagedon, onde haveria essa grande batalha, na qual esses exércitos estão congregados. E aí, tem um versículo muito importante em Zacarias, capítulo 14. Em Zacarias 14:4 fala que haverá um grande pranto em Jerusalém, como pranto no vale de Meguido, né? Então, esse versículo traz uma referência ao fim dos tempos, a esse momento do Armagedon. E ele fala do pranto em Jerusalém. Por que Jerusalém vai prantear no dia da batalha do Monte Meguido, né? Aí, olha só, também Zacarias fala que 2 partes da cidade vão ser extirpadas, mas a terceira vai ser restaurada. Isso é importante, amados, porque, veja, Zacarias fala, 2 partes vão ser extirpadas e uma terceira será restaurada. Jerusalém, a gente vê isso nas falas de Jesus, escatológicas, a gente vê isso em Zacarias, a gente vê isso em Apocalipse. Jerusalém cercada de exércitos, né? E aí 2 partes delas vão ser destruídas. O texto fala, amados, de Apocalipse 17, fala que os 10 reis vão destruir a Babilônia. Então a gente pode fazer uma associação e considerar esses 10 reis atacando Jerusalém e destruindo 2/3 dela, que seria aí a queda dessa grande cidade de Babilônia. Ok, amados? Isso é um paralelo possível, isso é uma interpretação possível, né? Por conta desses versículos que a gente viu. Então, como a gente sabe que não existe mais a velha Babilônia, não existe mais a velha Tiro, e não existe mais Roma também, né? O que é que sobra? Então, esses versículos, eles apontam para a Jerusalém, né? E uma parte vai ser restaurada. No caso, seria o momento do retorno de Jesus, o momento em que o Senhor, liderando o seu exército, iria destruir os exércitos, né, do Armagedon, né? Salvando esse remanescente de Israel. Então, isso é uma explicação possível, né? E para mim faz muito sentido, não pode dizer que é isso, né? Mas faz muito sentido. A linha do nosso estudo, né, do pastor Hugo e do meu, né, aponta mais ou menos para isso, né? Até o pastor Hugo pode falar mais sobre isso, o pastor Val também, daqui a pouquinho, eu já estou terminando. Mas faz muito sentido a gente identificar Jerusalém com Babilônia. Ok, amados? Porque também, amados, olha, Jerusalém foi uma cidade que perseguiu a igreja no início, né? As autoridades de Israel perseguiram os apóstolos. Estevão foi morto em Jerusalém, né? E esse caráter histórico de Jerusalém rejeitando os profetas. Então, o sangue dos profetas ao longo dos séculos foi derramado em Jerusalém, que é uma cidade que vem sendo disputada desde tempos imemoriais, né? Então, amados, isso é uma possibilidade, né? Essa é uma forma de a gente entender o capítulo 18. É claro que, acho que a gente já termina. Por exemplo, Jeremias 9, Jeremias 18 também trazem profecias sobre a destruição de Jerusalém. A gente pode identificar com o seu cumprimento na destruição pelos caldeus, na destruição pelos romanos, ou também ver isso como uma profecia escatológica, de triplo cumprimento, por exemplo, né? Então, Jeremias 9, Jeremias 18. E outros textos, tem muitos textos sobre juízo de Deus contra Jerusalém no Antigo Testamento. Também textos sobre a redenção, textos sobre a misericórdia de Deus salvando o seu povo, né? O povo que não é abandonado por Deus, o remanescente que vai ser incorporado, né, ao povo santo de Deus, dentre outras coisas. Amém, amados? Então, eu trouxe aqui bastante informação, né? Tem muita coisa no capítulo 18, de verdade. Ficou meio longo, né? Meio não, ficou bastante longo. Mas o mais importante, o que salta aos olhos, né, é o juízo de Deus contra a Babilônia e o chamado para que o povo se afaste de Babilônia. Amém, amados? Então, se é Jerusalém, o que não é, isso vai acontecer, né? Então, um dia saberemos. Mas, no momento, o que é importante? A gente entender o juízo de Deus contra essa cidade que simboliza o mal, que simboliza idolatria, devassidão, violência, perversões,
Por quê? Porque o mal não ficará impune. O capítulo 18 fala em retribuição pelos pecados também. Fala sobre a medida de pecados que é alcançado, né, o metron, e fala sobre a retribuição pelo mal que foi praticado, né? Então, um apelo também à santidade do povo. Quando Deus fala, sai de Babilônia, povo meu, olha, saia desse sistema mundano de pecado, de imoralidade, né? Tenha uma vida santa, tenha uma vida reta, seja íntegro, não seja cúmplice dos pecados do mundo, porque o mundo jaz no maligno. É por isso também que a Babilônia tem essa conotação de globalismo, né? Do sistema global, né? Por assim dizer. Então, um sistema que é global, porque o mundo jaz no maligno, que aponta na direção contrária à vontade de Deus. E nós, como igreja, nós, como povo de Deus, temos que estar na contramão desse sistema. Os nossos valores morais, né? Nossas crenças, a nossa prática, a nossa conduta tem que ser diferente. Amém, amados? Então, Deus há de julgar a Babilônia vai cair e todo aquele que é culpado vai ser condenado porque Deus é justo. Amém, amados? Então, esse foi o capítulo 18, né? Estou finalizando por aqui, agradeço aos irmãos por terem aguentado. E aí, pastor Hugo, se quiser liberar os microfones, né, para os irmãos irem falando, pode falar, pode comentar, pastor Walter, os demais pastores, viu? Podem, quem tiver também alguma dúvida, quem quiser comentar, eu já encerrei aqui a minha parte. Beleza? Valeu. Ó, eu não sei liberar o geral para todo mundo ficar à vontade para liberar o microfone, mas quem quiser comentar alguma coisa, faz um sinal aí que eu libero o mute, né? Agora, deixa eu fazer um... Fala, pastor, tira teu mute, pastor Thiago. Você me colocou como co-host, eu liberei já, viu? Aí quem quiser falar, pode Show de liberar. bola, show de bola. Então, quem quiser comentar, né, tira o mute e fala de boa. Parabéns aí, pastor Thiago, excelente aula, gostei muito. E não foi aula longa, não, porque pelo tema, você conseguir falar esse tema em um pouco mais de uma hora e 10 minutos, eu acho, foi excelente. Você conseguiu realmente compactar, porque tem muita coisa. Por exemplo, se eu tenho alguns pontos para falar aqui, mas se eu for falar tudo que eu pensei, aí ia ser outra aula de uma hora, pelo menos só para fazer os comentários. Então, eu vou comentar só pontualmente algumas coisas que eu acho interessantes, né? Importantes de falar. Com relação ao sai dela, povo meu, né? Porque a gente pode entender esse sai dela, povo meu, como, tipo, sair desse sistema, tal. Vê só, o termo que João usa lá, né? As suas feitiçarias, né? O principal símbolo da Babilônia é a rebelião, que é como pecado de feitiçaria, né? Ela se coloca como contra Deus, né? Então, se a gente imaginar desse ponto de vista, sai dela, povo meu, o povo de Deus não está na Babilônia espiritual. Eu acredito que ele está falando literalmente da cidade mesmo, da cidade que vai ser destruída. Quando a gente lê, nas últimas aulas a gente falou sobre isso, né? Quem está acompanhando vai lembrar do que eu estou falando. E quem está acompanhando as aulas vai lembrar do que eu estou falando. Mas depois dos eventos relacionados ao sétimo selo, ao sexto selo, perdão, selo não, gente, perdão. Taça. Taça? Não, deixa eu lembrar aqui. 7 selos, trombetas. Pronto. Normal. Trombetas. Depois, os eventos relacionados depois da sexta trombeta, você vai ver que o povo de Deus vai se... Ou tipo assim, o povo de Deus não. O povo de Israel, muitos vão se converter. Muitos vão se converter. E parte dessas pessoas vão fugir da perseguição que vai se tornar ferrenha. E quando o João fala, né, sai dela, povo meu, para não sofrer o dano, né, para não ser cúmplice, eu acredito que está falando literalmente da cidade do juízo que vai vir sobre ela. Jesus fala o seguinte, ó, lá no capítulo 24 de Mateus, diz que ai de quem tiver na Judéia. Né? Então ele fala, fuja para os montes. Né? Ai de quem estiver grávida, imagina uma grávida fugindo num momento desse. Ai das que estiverem grávidas. Né? Ore para que isso aí não volte para buscar. Se você esqueceu sua capa, não volte para buscar. Está falando de fuga às pressas.
Ele dizia, ore para que isso não aconteça num dia de sábado, né? Por causa das limitações de jornada da lei, né, e tal. Ore para que isso não aconteça no dia de sábado. Vai ser. Pode liberar o mundo, a gente fica papeando aqui, pastor Tiago, né? Pois é, meu irmão, eu ia citar isso e esqueci, mas faz muito sentido, faz mais sentido na verdade, né? Porque, inclusive, nos textos de Jeremias, quando ele fala sai da Babilônia, é mesmo sair da cidade, né? E realmente, ontem eu estava vendo isso, que Jesus fala para sair da cidade e o entendimento é esse, que é sair fora mesmo. Fugir mesmo. Verdade. E vê só, porque tipo, vai acontecer uma batalha, a cidade vai ser arrasada. Tipo, quem for povo de Deus que estiver lá, fuja. Existe um paralelo muito forte com Sodoma. Tanto que nos capítulos anteriores, Jerusalém é chamado espiritualmente Sodoma. Olha o que acontece. Deus diz, eu vou derramar um juízo sobre Sodoma. Quem era povo de Deus em Sodoma? Era Ló. Fuja. Fuja. Fuja daí. Então, existe um paralelo forte com tipo, a fuga de Ló, do juízo que vai ser derramado sobre Sodoma, com a fuga do remanescente de Israel convertido. Tipo, saia daí. Não fique. Se vocês ficarem, vocês vão sofrer os danos colaterais do juízo divino, né? Então, saia daí. Existe esse paralelo com Sodoma. Tem outros paralelos bíblicos que a gente pode fazer aqui, até com o próprio dilúvio, né? O dilúvio vai vir. Saia, né? Dê um jeito de fugir disso aí. Faça um barco, vai embora. Então, gente, outra coisa que eu queria comentar é que lá diz, a vossa casa ficará deserta. Jesus dá uma ênfase nisso. A vossa casa ficará deserta. E tem lá na profecia dizendo que Babilônia ficará deserta, será morada de chacais, de sátiros, de Lilith, por aí vai. E tem outros trechos aqui que eu não vou sair jogando para não demorar, mas que Deus diz, ó, eu vou reedificar Jerusalém, né? Mas como? Se ela vai ser destruída? Jerusalém natural vai ser destruída como um símbolo, inclusive, da Babilônia espiritual. Mas a Jerusalém do remanescente, essa vai ser reedificada, né? Como cidade. Né? Aquele povo de Deus que está lá, né? Eles depois vão retornar. Né? Vão retornar e vão viver em paz com os estrangeiros. Isso é muito bacana. Está nas profecias lá que eles viverão em paz com os estrangeiros. Deixa eu me lembrar a referência aqui, viu, gente? Não sei se é no próprio Isaías 13, não sei. Mas ele fala, vocês vão viver em paz com os estrangeiros. Porque a gente sabe que aquele lugar não só tem judeu ali, tem outras nações, e vocês vão viver em paz. Outro lugar fala que eles vão viver em paz com os egípcios e com os assírios. E se viverão como um povo só. Isso eu acho uma profecia muito bonita, né? Então, tem mais comentários para fazer, mas é só com esse pontinho periférico, não vai influenciar muito. O pastor Tiago deu uma aula bem completa. Isso aí, pastor Tiago ou pastor Walter, quiser comentar alguma coisa, vou dar um mute no meu aqui. Pastor Walter, por favor. Eu parabenizo a você, pastor Tiago, pela aula maravilhosa, perfeita, e o raciocínio que você e o pastor Hugo estão desenvolvendo, eu vejo como completamente de acordo com as escrituras. Embora eu acho que há mais de uma Babilônia, né? A Jerusalém, né, que é essa que a Bíblia fala que Babilônia e Sodoma, né, tem uma ligação espiritual. E quando Jeremias mandou o povo sair da cidade, ele não estava falando daquele povo do seu tempo, porque eles eram escravos, não tinham como sair. Mas os judeus que estavam em Jerusalém, na época daquelas duas primeiras destruições, tiveram a oportunidade de sair. Né? Muitos saíram, e aí, inclusive, a igreja, né, dos primeiros dias, ninguém pereceu na destruição de Jerusalém, porque foram avisados e saíram. E a mesma ordem vale para Jerusalém nos nossos dias, porque, como o pastor Hugo disse,
haverão muitos judeus convertidos que vão estar nela e precisam fugir para não perecer com os pecados de Jerusalém, né? E eu acredito, né, que há uma Jerusalém, aliás, que há uma Babilônia moral, uma Babilônia financeira, um sistema mundano que vai sofrer, né? Porque quando houve aquele atentado no dia 11 de setembro, né, lá nas Torres Gêmeas, muita gente que estava no mar viu a chama, né, das torres, e eu, inclusive, achei que tinha tudo a ver com isso, mas claro que não tem, né? Mas que é um sintoma de que há um sistema também baseado na economia, além da moralidade, né, que vai sofrer um duro golpe, como o pastor Tiago falou, que o mal vai receber o seu quinhão, o seu troco, que Deus não vai deixar o mal impune. Então, a aula foi perfeita, maravilhosa, e vou repetir aqui o que disse um fã de vocês dois. Ele me disse, esses meninos não podem ser tão egoístas a ponto de dividir só com a igreja o conhecimento deles. Eles têm que começar um canal, né? Então, viu, pastor Tiago, pastor Hugo? Então, alguém disse, vocês não podem ser egoístas, né? E deixar a igreja, sabe, nesse privilégio tão grande, sabe? Só a igreja Batista Plenitude que tem esse privilégio de contar com a graça e a sabedoria que Deus tem dado a vocês dois. Então, fica aí a observação de um fã de vocês lá do Recife, viu? Vocês têm um grande fã lá que fica me cobrando a postagem das aulas, né? Então, meus parabéns, pastor. Foi uma aula perfeita. Você estava com um brilho assim extraordinário. Eu e a pastora que estávamos comentando que foi tão rápido que parece que foi 25 minutos de aula de tão bom que estava, né? Então, eu vou aproveitar para aconselhar você e o pastor Hugo a se unirem e saírem da concha e mostrar o que Deus deu para vocês para o mundo. Amém? Deixa eles decidirem, né? Pastor Tiago, não fique rindo assim, não, que eu lhe conheço muito bem, viu? Mas você pode, meu filho. Juntem com seu parceirão aí e façam os outros beberem dessa fonte que Deus abriu aí em vocês dois. É só isso por enquanto. Como diz o Luiz, de repentemente. Poxa, achei tão legal, o senhor falou sobre 11 de setembro, né? E o senhor disse que achou, na época, né, parecido, mas é verdade, não tem como não achar, né? Porque a fumaça do incêndio, né, se viu, todo mundo via, né? A ilha de Manhattan. E aí o que acontece? Todo mundo se lamentou, os grandes da terra se lamentando, e as pessoas diziam, em outras palavras, quem é como essa grande cidade, né? Porque era o centro financeiro da cidade mais cosmopolita do mundo, né? O World Trade Center significa exatamente o centro de comércio do mundo, né? Então, aquele golpe, né, no centro financeiro do mundo, ele gerou uma situação muito parecida com o Apocalipse 18. É verdade, pastor. E eu me lembro do pastor Hugo me dizendo isso em 2001, acredita? O pastor Hugo me disse em 2001 que o senhor falou isso, eu nunca esqueci. Eu sabia que o Apocalipse 18 tinha algo a ver com aquilo ali, viu? Eu vou fechar aqui, pastor Hugo, falar. Só uma palavrinha rapidinha. Inclusive, eu estou olhando aqui a cara do Marcelo e ele está aí impaciente, porque ele concorda comigo, né, Marcelão? Ele quer participar também. Eu queria aproveitar aqui para agradecer o pessoal que chegou, né? Mesmo com um pequeno delay, né? Mas participaram, né? Queria agradecer a todo mundo. Pedir a vocês que convidem os irmãos. Vamos valorizar isso aqui, né? Esse é um momento especial e a gente está conseguindo fazer uma dinâmica tão boa, gente, porque está todo mundo aí na comunidade da comodidade da sua casa, né? Sem ter que ter o trabalho de se deslocar, a gente com isso ganha tempo, né? A gente ganha tempo para poder aproveitar melhor o domingo, mas não perder essa palavra, né? Isso é muito bom. Eu acredito, inclusive, que, pelo menos na minha opinião, que a EBD possa continuar nesse formato, né? Para a gente ter um maior aproveitamento do domingo, né? Sem ter que ter o deslocamento tal, que acaba comprometendo as atividades. Mas já que a gente já está em casa, a gente pode juntar mais gente, não pode? Né? Hoje a gente pode, gente. Então,
Eu agradeço vocês que têm esse compromisso, vocês que estão sempre aqui, porque eu vejo que todo mundo que está aqui são aqueles que estão sempre, né? Mas ainda tem tantos irmãos que precisam participar, sabe, gente? Eu lamento, por exemplo, minha esposa gostaria de participar, mas alguém tem que cuidar do Dante. E o Dante é muito passivo, não fica parado ouvindo, né? E ela, poxa, ela gosta tanto, ela queria tanto participar e acaba não conseguindo, né? Mas eu sei que tem muita gente que pode participar, mas acaba se distraindo, né? O domingo de manhã também é fogo, é um chamado à distração, né? Mas dá para a gente participar, inclusive, gente, veja só, vamos quebrar aqui um pouquinho da liturgia, né? Tem gente que trata coisa muito assim, com muita seriedade. Não é um momento de respeito. Ó, quer tomar teu café da manhã aqui? Toma teu café da manhã aqui, assiste, mas assiste. Não porque precisa de reverência. Cara, você está com um negócio de reverência e não vai participar da aula porque tem que ter reverência. Aí vai comer e não assiste a aula. Não, coma aqui, assiste a aula. Ah, vou à praia. Vá à praia, veja lá na praia, bota como se fosse um podcast. Fica aqui na praia ouvindo, mas ouve, entendeu? A gente tem que quebrar alguns paradigmas que tem aí para poder ter aproveitamento da coisa, sabe? A aula se concentra basicamente aqui, ou eu, o pastor Tiago, e depois alguns comentários de alguns, a maior parte escuta. Então, quer ir para tua praia? Vai para tua praia, meu irmão, pelo amor de Deus, vai, mas bota na internet, bota o fone e participa. É crescimento espiritual. Não vamos quebrar os preconceitos. É lógico que no culto você vai ter que estar no culto, não tem, né? Mas assim, vai lá para tua praia, ninguém precisa ver tudo de sunga, não. Fecha a tela aí, né? Mas participa. Então vamos ajudar os irmãos a abrir a mente. E abrir a mente. O importante é o conteúdo daqui. Então, deixar de besteira, deixar de falsa reverência, aí não participa. Então, é uma reverência boba, né? O importante é a gente beber da palavra de Deus, né? Usufruir disso aqui. Então, quer tomar café, toma café. Não tem problema não, bota aí. Se você não quiser ver os irmãos mastigando, não quiser que os irmãos vejam você mastigando, você fecha a tela. Olha o cafezinho aí do Marcelo, do pastor Tiago. Fecha a tela. Não quiser ver, mas assiste a aula. Assiste a aula. Quer sair, vai dar um passeio com a tua família, mas bota 10 conto de crédito, bota a internet e participa da aula. Beleza, pessoal? Vamos expandir isso aí. É isso aí, senhor Ronaldo. Valeu. Vamos expandir, vamos compartilhar, vamos fazer com que as pessoas aproveitem isso aí, a nossa própria igreja. A pessoa, vamos fazer um canal para o pessoal de outros lugares usufruir e gente da nossa própria igreja não está participando. Não faz nem sentido. Né? Então, eu chamo vocês, eu convoco vocês a nos ajudarem a fazer essa EBD bombar, porque, gente, a gente tem um programa, um contrato aqui com o Zoom e até 100 pessoas podem participar disso aqui. Vamos, sonho, gente. Vamos botar 100 pessoas nessa EBD? Não, vamos botar 50, depois a gente pensa em 100, mas vamos tentar atingir o máximo de participação e aí a gente precisa da ajuda de vocês para isso. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Encerro minha participação com isso aqui. Tamo junto. Mas a gente tem feito com muito cuidado, né? Realmente se percebe material, né? O pastor, por exemplo, aqueles slides. Aquilo ali ele levou muitas horas para fazer, aquelas figuras. Aprofundado o estudo, né? Eu também tenho me dedicado, pego assim a noite de sábado, realmente horas. Eu tô dormindo de madrugada, né? Porque para tentar dar o melhor possível, viu? Mas então eu fico feliz quando os irmãos estão aproveitando. Aproveitar o ensejo para comentar uma coisa. Eu já virei várias noites aqui e emendei com a aula, muita gente não sabe. Estudando, varando a noite, estudando, já estava pronto, estudando aqui para poder dar, virando a noite, para poder estar fresquinho na cabeça. Então vamos aproveitar, gente. É isso aí. Mas, inclusive, do jeito que a gente tem feito com o Apocalipse, nesse formato, a gente pode, por exemplo, depois do Apocalipse, partir para outro livro, outro tema, e a gente usar, né, fazer do mesmo jeito, né, trazer um material bem preparado, porque a Bíblia, mas ela é maravilhosa e ela está ao alcance de todos nós. E quem nos dá entendimento do que é importante é o Espírito Santo. Então a gente conhece a Deus pela revelação de Deus. Mas a Bíblia, ela é muito perfeita e completa e a gente pode aprofundar os temas, pode aprofundar muito esses temas, entende? Então a gente poderia também pegar outros temas e fazer, né, estudos bem mais completos, sabe?
Não que seja imprescindível para, né, mas que ajuda bastante. Quem tiver amor pelo conhecimento, quem tiver curiosidade, quem gosta, né, de aprender, pode aprender bastante. Inclusive, eu estou aprendendo muito. Eu estou aprendendo pra caramba. Eu estou muito feliz. Eu conheço bem o livro do Apocalipse, né? Eu já li várias vezes. O pastor Walter já deu discipulado sobre Apocalipse. Mas, assim, o fato de você parar para preparar um material, né, e tá nessa posição, isso ajuda bastante também. Então, tem sido muito proveitoso para mim. Estou muito feliz por isso. Diga, pastor. E os irmãos vão te concordar comigo. Vê só, aqui é duas cabeças diferentes. Eu, o pastor Tiago, a gente está tratando de escatologia, que é um negócio complicado, com muita interpretação, mas vocês veem como o negócio consegue fluir de um para o outro sem, né, tranquilamente, sem ter choque. Vocês repararam nisso? Não tem choque. Uma semana sou eu, outra semana o pastor Tiago, e a coisa está fluindo. Porque é o Espírito Santo que traz o entendimento, que dá a direção. É o Espírito Santo que faz com que alguém vai preparar uma palavra para o culto e sem o outro irmão saber, na abertura do culto diz o versículo que vai ser usado na pregação e que guia as músicas do louvor. O Espírito Santo é que, na verdade, é o quem coordena, né? Quem nos dá a direção. Então, se esse estudo está indo bem, está fluindo, é porque o Espírito Santo está dando entendimento. Né? Então, gente, se o Espírito Santo está nos dando a graça para compreender as coisas, vamos aproveitar. Amém. Então, mas vamos encerrar, né? Se ninguém tem nenhuma pergunta, ninguém comentar mais nada, fazer uma oração para encerrar. Lembrando que hoje à noite tem culto. Quem puder estar no tempo, né, participar do culto presencial é muito importante. Eu fiquei muito feliz por ter voltado no domingo passado. Não tem igual você estar cultuando no templo com a igreja, né? A gente, por uma demanda do momento, a gente acabou ficando nos cultos online, né? Que foi muito bom, foi o que a gente pode fazer, mas podendo estar na igreja é maravilhoso. Então hoje a gente vai ter, né, mais uma vez o nosso culto da família. Quem puder, apareça, que vai ser muito bacana, né? Quem não puder, assistir online. Estaremos em comunhão do mesmo jeito, né? Mas quem tiver no templo vai ser uma festa muito bonita para o nosso Deus. Amém? Vamos orar, né? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Está começando, Pai, na verdade, estamos quase no meio-dia. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu ensino, Pai, pelo Teu Espírito Santo. Que a gente possa entender, que a gente possa compreender, Pai, e viver uma vida que pratica a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, abençoa muito esse domingo, que a gente tem um domingo maravilhoso. E abençoa muito o culto dessa noite, seja um culto maravilhoso também, Pai, que o Senhor inspire a pregação, inspire os louvores, inspire todos os eventos dessa noite, que o teu povo esteja reunido, Pai, ou online ou presencialmente, que a bênção do Senhor seja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, pessoal, valeu. É isso aí, Marcelão, é isso aí. Tamo junto, meu irmão. Um abraço, pessoal.